Olá, boa noite. Aqui é Maurício Cano, do canal Japonês Criativo, e hoje vamos conversar com a Gisele Yamauchi, que é da ABJAICA, né? A Associação de Ex-Bolsistas da JICA, que está chegando aqui, que é uma... JICA é a Agência Internacional de Cooperação do Japão. Vamos falar sobre isso e da formação e experiência dela, né? A Erika Tandy, também da Bijaica, está aqui nos bastidores também contribuindo. Deixa eu falar com ela também aqui. Deixa eu ver aqui. Tentar colocar a Gisele aqui pra gente, conversar no vídeo também e o áudio. Oi, Si Yamauchi, deve ser parente, né? Opa, oi, Gisele-san, como tá? Tá ouvindo? Boa noite. Oba, belezinha? Tudo Então, prazer te encontrar esta noite, sexta-feira. O nosso sextou é diferente, né? Pois é. Um sextou para bater um papinho aqui, ao vivo e para todo o Brasil, para todo mundo que tiver interesse nos assuntos internacionais de cooperação do Japão com o Brasil e as aventuras que a Gisele tiver para contar para a gente aí. Vamos aqui com a Erika, nossa colega da Bijaica também, está tentando transmitir aqui para o StreamYard, vamos ver. Falou que se não der, ela refaz a gravação. Sim, deixarei gravada. Estou falando com a Erika também, nossa colega aqui, Tanji-san. Beleza, vamos lá. Acho que a Erika também entrou aqui com a gente também no Instagram, aqui também no ao vivo. Oi, Erika, tudo bem? Fala com a gente qualquer coisa, se precisar, dá um toque, o que precisar também para fazer, tá? Então, essa aqui é mais uma entrevista, um diálogo que eu faço, né? Como jornalista colaborador da Bijaica, eu também fui bolsista, né? Faz muitos anos, 2008, né? Já faz uns 15 anos. Quem sabe eu vá novamente este ano. Por acaso, estou novamente fazendo uma candidatura. E tenho feito, né, entrevistas com diversos colegas nossos aí. Fizemos com o Botini-san, fizemos com a Nanshi-san, que é a nossa atual presidente, né, da Bijaica. E quem mais? Não lembro, foram desses dois, não sei se teve mais outra pessoa, enfim. Convidei uma moça que também foi Miss Nikkei, mas não deu certo por enquanto. Esqueci agora o nome dela. Tá. E, Gisele, atualmente, qual que é a tua função na Bijaica? Claro. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Queria também, primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Maurício, muito obrigada. Eu estou como primeira vice-presidente da Bijaica, né? E é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Valeu. Então, conta um pouquinho para a gente, como primeira vice-presidente, então seria, caso a Nancy não tenha alguma questão para resolver, aí você consegue estar no lugar dela para cuidar da Bijaica se precisar, né? O que você, por exemplo, teve que fazer enquanto você esteve nessa função ultimamente? Desde quando está nessa função? Bom, eu estou desde quando nós tivemos a nossa eleição, né? E a eleição da chapa dentro da Abjaica, né? Na verdade, formalizada, inclusive, porque nós temos um estatuto, né? Como Abjaica, então formalizado foi desde o início desse ano, né? E vamos até agora no final de 2024, né? O nosso mandato. Uhum. E complementar, né? Eu também não só exerço a função como primeira vice-presidente, estou como diretora, né, das bolsas de administração e gestão, né? Então, atualmente eu faço o evento anualmente sobre Kaizen 5S, que é exatamente o que eu fui estudar no Japão. E como primeira vice-presidente, eu participo também de alguns eventos, inclusive alguns deles em conjunto com a nossa
presidente é Nancy Venâncio, né? Então, esse ano eu tive a oportunidade de ir, né, no almoço dentro no consulado de São Paulo, né, para celebrar o aniversário de Vossa Majestade, né, do Japão. Então foi um convite único, uma experiência muito, assim, a primeira vez que eu fui no consulado japonês, né, ali, né, que fica no Morumbi. Então foi uma experiência incrível também para eu, como uma pessoa, né, também que uns anos atrás trabalhou um pouco com relações internacionais, né? Então foi além da gastronomia japonesa, né, que é riquíssima, porque você come com os 5 sentidos, né? Muitas pessoas, né, que apreciam a nossa culinária, né, japonesa, não sabe, né, que o fundamento principal, né, da alimentação é exatamente você comer com 5 sentidos, né? Então, isso foi uma experiência agradável, e fora que o almoço também tem atrações, né? E outros eventos que eu participei também, inclusive em conjunto com outras instituições também que celebram a amizade de tratado do Brasil e Japão, né? Que é o caso também da AOTS, né? Que é também outro órgão, mas nesse caso ele também financia bolsas, mas no sentido de formação de executivos, né? E foi um evento foi feito lá no prédio da Fiesp, em São Paulo, e nós tivemos uma participação juntamente com o consulado e outras instituições também ligadas, né, ao Japão, para também brincar os 50 anos, né, que a OTS também celebrou esse ano. Né? Ah, que interessante. E eu Como representei em alguns eventos que ela não pode estar presente, inclusive que são fomentados pela Abjaica. É isso. Então, realmente, a Bijaica consegue estar atuante aí institucionalmente em alguns eventos marcantes aí na relação entre o Brasil e o Japão. É, bem legal. E você consegue estar aí participando bem junto, assim, bem intrinsecamente aí nas coisas, né? Que legal essa experiência, né? Ah, uma sugestãozinha só para te verem melhor. Está muito grande o seu rosto. Tenta ficar um pouquinho mais longe, tentar deixar a câmera aparecendo a sua cabeça até um pouco do peito, mais ou menos. Acho que fica uma composição melhor no enquadramento. Abaixa um pouquinho a câmera agora. Tá, peraí. Tenta abaixar um pouquinho a câmera agora. Que acho que fica parece um pouquinho melhor. Agora, baixa um pouquinho a câmera. Isso, bom. Acho que nesse enquadramento está um pouquinho melhor do que estava antes. Que a gente parecia só o rosto assim e ficava um pouquinho ruim o enquadramento, acho. Abaixa um pouquinho mais por a câmera, mais um pouquinho se puder. Não sei se como é que tá. Isso. Meu tripé não vai muito. Tá, beleza. Ou se tiver como levantar a cadeira um pouquinho, não sei como é que tá. Mas é só minha sugestão de jornalista para tentar enquadrar um pouco melhor. Mas se não der, tudo bem. Melhorou? Beleza. O interessante é que não fique sobrando nada muito para cima assim, né? Acho que está melhor. Beleza. Então vamos lá. É interessante um pouco da experiência que você comentou aí. Muita gente que está nesse canal, que vai depois assistir a entrevista, esse meu canal é sobre a cultura japonesa, né? E o ensino japonês. Então, o que você pode contar para quem tem um pouco de interesse, né, na cultura japonesa e na língua japonesa, sobre a experiência que você, que né, é economista, mestre e doutoranda de arquitetura, urbanismo e também tem aí mestra em economia política mundial, né? Nessa tua trajetória, o que você pode compartilhar com o pessoal no geral que tem interesse em Nihongo, língua japonesa, e a cultura japonesa, que teve sendo marcante para você nessa sua trajetória, com a sua formação que você teve e atualmente nessa sua intercâmbio, né, com essas instituições japonesas e nipo-brasileiras, né, até. Claro. Bom, como experiência, né, eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio, né? Esse é o primordial de tudo. E eu não posso, como é que eu posso esquecer que eu sou mestiça, né? Eu sou mestiça de japoneses com italianos e espanhóis. Então, ou seja, eu tenho uma multifacial aqui, né? Como vai ser doido. Interessante. Uma
E eu acho que experienciar culturas hoje, principalmente no mundo globalizado que nós estamos, é muito importante, Maurício, né? E assim, olhando primeiro pelo lado japonês, né? Eu tenho um tripé, né, racial, mas assim, no lado japonês, né, o que eu vivenciei no Japão foi uma coisa inesquecível, né? Meu maior sonho da minha vida foi sempre estudar fora, né? E assim, ter uma oportunidade de eu poder vivenciar, principalmente também o que eu tenho como descendência, né? Meus avós eram japoneses. Na casa dos meus avós só se falava japonês. O meu pai aprendeu primeiramente japonês, né? Depois o português. E assim, foi uma experiência única, porque foi marcante no sentido de eu ter contato com minha tia, que eu descobri que eu sou a cara dela, né? E olha só, mestiça, né? E muito parecidíssima com a minha tia. E o conhecimento em si, né? Como ligando um pouco com meus estudos, né? Quando você vai estudar no Japão, né, o que ninguém vê por trás disso é que é uma parceria, é uma tripla parceria, uma tripla hélice. O que eu quero dizer, né? O que eu digo no sentido assim, esses bolsas, elas são fomentadas pelo governo japonês em parcerias com as universidades, em parceria com empresas, ou seja, é um modelo tríplice hélice e que aqui no Brasil a gente não está tão acostumado com esse tipo de modelagem. E hoje, na verdade, se fala em quarta hélice, né? Que é envolver na sociedade. Mas, olhando por esse aspecto, né, por trás que está ali dos bastidores, né? Então, a gama de conhecimento que você ganha, né? E aqui eu estou falando num contexto geral, né? Nas bolsas, né? Que cada estudante que ganha, é gigantesco. Por quê? Olha só, pelo meu olhar no meu curso, eu tive no mínimo 12 professores, e que eram de diversas instituições, né? Universidades no Japão. E o conhecimento que esses professores têm é uma coisa impressionante, né? E aí você aprende a teoria unindo com a empiria. O que é isso? Com o aprender fazendo no dia a dia ali com as empresas. O que isso significa dentro das empresas? O que você está aprendendo. Então, ou seja, você está juntando a teoria com o seu aprender fazendo. E, ao mesmo tempo, você tem um fomento de um governo por trás que está justamente também fazendo isso. E isso é uma coisa muito importante, né, nos nossos dias, principalmente se nós queremos também olhar a questão, por exemplo, de trazer o conteúdo que nós aprendemos aqui no Brasil, ou no Japão, desculpa, e trazemos aqui para os brasileiros. A gente tem essa missão. E é aí que a Abjaica entra. Né? Por quê? Porque a missão do bolsista não é ele só somente bolsista lá no Japão. A missão dele é justamente quando ele volta, né? O nosso presidente anterior falava isso, né? O Flávio Nakaoka comenta isso, a Nancy também fala isso, e eu também insisto em falar isso, porque a nossa missão começa depois quando você volta, né? De ter estudado fora. E isso vale para as outras bolsas de estudos no mundo inteiro, não é somente japonesa. E aí, em termos culturais, para aprender um idioma, o Nihongo, né? Porque hoje você precisa também estar aberto à cultura para você poder aprender um idioma. Seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol, seja o japonês, o chinês, né? O mandarim, né? Que se fala. E também, entre outros idiomas. Você precisa tentar absorver essa questão cultural de onde você esteja e estar aberto a vivenciar, não é somente no falar, né? Você saber quais são os costumes, o que você ganha pontos e perde pontos no Japão, o que é elegante, o que é deselegante. Você também provar pratos independentemente, né, de comida, se você gosta ou não, independentemente do aspecto, eu acho que isso é importante. Você estar aberto no sentido... E aí eu falo, né? Esse ponto eu não tenho nem um pouquinho japonesa. Né? A gente, quando eu encontro um homem estrangeiro aqui no Brasil,
eu sou muito cara de pau e eu tento falar inglês, então eu tento conversar. Porque não é todo dia que você tem uma oportunidade de falar com um estrangeiro, né? E aí que tá o ouro. Tem que ser assim para você conseguir praticar o idioma que você está aprendendo ou que você vai estar vivenciando, né? Nesse sentido. E você também, a troca é única, né? Uhum. Você que sejam 5 minutos de conversa com uma pessoa no trem, no Haiti. Um tempo atrás aconteceu isso comigo. Conversei com um haitiano que estava perdido no trem, nos trens da CPTM no outro dia, brincando, né? Faz mais ou menos um ano, né? Isso que aconteceu. Eu falo outro dia porque parece que foi ontem, né? E assim, e conversando com ele em 5 minutos, descobri que era do Haiti, estava aqui no Brasil, né, trabalhando. E assim, é uma coisa impressionante de ver, né, o quão diverso é o nosso país e quantas experiências a gente pode ter. E olha só, dentro do nosso próprio território. É isso. Sim. No caso, a experiência que você teve pela JICA, quando você foi enviada com essa oportunidade, foi em qual ano mesmo? Eu fui em 2014 e eu fui pela Bolsa de Kaizen 5S. Uhum. Aí, nesse caso, você diria que essa oportunidade te despertou um pouco mais desse interesse de se expandir culturalmente, inclusive quando você teve esse encontro com esse haitiano na CPTM, por exemplo? Sim, amplia e essa experiência ampliou mais ainda, né? Porque eu sou suspeita de falar do continente asiático, né? Porque eu venho da área de turismo, o primeiro setor que eu trabalhei na minha vida, né? Desde 1997, por 11 anos eu atuei na área, foi o turismo. E assim, é uma oportunidade única, né? Porque, como é que eu posso dizer para você? Eu já estava inserida de um certo contexto, claro, tem algumas limitações em relação a isso, né? Questão de contato, de poder sair fora, porque viajar para fora não é barato, né? Mas assim, eu expandi muito o ciclo. Por quê? Eu sou suspeita de falar de Ásia, que eu falo isso, porque eu trabalhei numa operadora especializada em Ásia. E quando eu estava no Japão, eu fiz questão de fazer amizades com os malaios, com os indonésios, com os indianos. Tinha gente do Vietnã também no alojamento de estudantes das bolsas. Tinha um rapaz de Cuba. Uma das minhas colegas de turma era a Eiko, né? Ela é da República Dominicana. E praticamente 2 anos depois eu fui visitá-la na República Dominicana. Uau, Então, que interessante. Eu também, quando eu fui pela JICA, né, para o Japão, em 2008, a minha experiência foi bombástica nesse sentido mega multicultural, né, de conhecer gente que eu nunca imaginei de países como da Ilhas Fiji. Agora mesmo, anteontem, o Facebook me avisou que era aniversário de um rapaz que eu conheci das Ilhas Fiji, o Sefanai Acero, que foi meu colega lá em Tsukuba Daigaku, né, na Universidade de Tsukuba, que eu adorei, era um amigo muito gostoso assim de conversar, tal, muito divertido, parecer brasileiro assim, no sentido bem assim malucão que a gente imagina, né? E um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer alguém, Ilhas Fiji, né? A gente só imagina de maneira bem exótica assim, né? E aí eu parabenizei ele pelo aniversário agora no Facebook, daí eu às vezes via foto com a família dele e tal. É uma abre nossos horizontes de mundo de um modo incrível, né? Uh, esse foi só um exemplo de tantos outros países, né, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer pessoas que também a JICA dá o suporte não só, né, para os descendentes japoneses no Brasil como nós, mas também dá suporte para diversos outros países como na África, né, no Sudeste, ao longo da América Latina e assim por diante, né. Então, a gente ter esse contato, né, com essa oportunidade é muito interessante, né. É, e eu também gostaria que você também falasse um pouquinho nesse final da entrevista sobre também, claro, o teu 5S, o Kaizen, para as pessoas entenderem melhor, né, do que se trata e do que você conseguiu trazer um pouco para o Brasil e compartilhar com as pessoas sobre essa experiência, essa formação que você teve, né? Então, tanto, claro, né, foi importante de expansão cultural,
global, né? Mas também em termos técnicos, né? O que te acrescentou na tua formação? Nossa, muita coisa acrescentou. Eu já vim estudando, né, o sistema japonês de produção. Eu saí da área do turismo, fui trabalhar na área de comércio exterior e naturalmente, sem querer, parar numa empresa japonesa, né? E essa empresa já praticava, né, o sistema japonês de produção, inclusive CCQ, Kaizen, que está tudo dentro de um grande guarda-chuva, né, do sistema japonês de produção, e todo mundo escuta falar sobre melhoria contínua, né, que é a tradução no português, né, em relação ao Kaizen. E isso, né, vem, claro, não podemos deixar de citar o pai, né, do sistema, que é a empresa Toyota, né, que foi justamente que criou, né, a sistemática, né, explorando os desperdícios, né, os 7 desperdícios que eram, né, feitos dentro da indústria de produção em massa fordista, né, isso ligando um pouco com a minha formação. E o que a gente aprendeu no Japão foi desde os conceitos básicos até como também gerenciar as equipes, a questão da liderança, né? Porque nada adianta você implantar uma sistemática que é complexa e que está muito ligada com a cultura da empresa, porque precisa mudar quando você vai implantar essa sistemática numa empresa que não tem isso, implica também na mudança de cultura, de comportamento das pessoas, né? E aí você começa pelos 5 S's, que todo mundo já conhece, a questão da organização, da limpeza, toda essa parte. Não é somente isso, mas também a disciplina de se manter os 4 outros S's são muito importantes, né? Porque nada adianta você ter todo como fala, a energia para se fazer essa questão da organização em si, né? Dentro do, seja chão de fábrica, escritório, e aqui não é somente só o chão de fábrica, no setor de comércio e serviços também se aplica muita coisa dentro da sistemática japonesa, né? Também de produção, não é somente o chão de fábrica. E aí o que né? Se faz. Depois disso, se você não tem a disciplina e manter, não adiantou nada. E aí você começa a aplicar a questão da padronização, ou seja, uma padronização, por exemplo, vamos supor que a gente tem um estoque de um mercadinho. E aí você quer, cada vez que chegar em tal nível, por exemplo, a quantidade ali de arroz ou de feijão no mercadinho, eu vou fazer um pedido para que meu fornecedor entregue. E aí você coloca a gestão por cores. Olha, se tiver no nível verde, ainda tá cheio o estoque. Aí tirou 2 pacotinhos, ficou no amarelo. Opa, será que eu tenho que fazer um novo pedido? Para evitar que chegue na cor vermelha, por exemplo, descendo, né? Assim, em termos de níveis de estoque, né? Isso vale para farmácias, entre outros tipos de comércio, para você administrar bem e evitar que você tenha desperdícios e perda de dinheiro, porque o estoque também é dinheiro parado, né? Esse é um dos pontos. E aí, uma vez que você padronizou isso, olha, então toda vez que chegar na cor amarela, eu tenho que fazer um pedido novo. Opa, vamos escrever isso para o funcionário entender que então toda vez que tem que fazer isso e colocar aqui no papel, né? Isso é uma padronização. Depois disso, vamos supor que ele vai ter uma ideia de melhorar esse processo. Eu quero fazer então agora, em vez de eu toda vez e ter que colocar isso, por que eu não escaneio pelo código de barras para eu saber, olha, no meu estoque tem 10 pacotinhos, e aí eu vou fazer um pedido com 5, e vamos supor que ele vai automatizar esse processo. Já é um Kaizen. Então, ou seja, você já está partindo para um sistema, um controle e, ao mesmo tempo, uma padronização, e você está implantando o quê? Um sistema de melhoria contínua dentro desse estabelecimento, dessa empresa, né? Atualmente, são os pequenos e médios estabelecimentos, são os que mais geram empregos hoje no Brasil. Interessante, porque legal, porque a gente pensa, né, no Kaizen 5S e tal, como você mencionou, a ideia pioneira é Toyota, né?
e fábrica tal. Porém, dá para se aplicar, como você está no exemplo, em pequenos comércios no geral e tantos outros estabelecimentos e entre outros serviços também, né? Sim, como você tem uma ideia, o nosso grupo que eu fui estudar no Japão, nós éramos em 10, né? E tinha uma pessoa do setor de hospital, né? Do setor da saúde em hospital, e um outro rapaz também que trabalhava em banco, né? E que também é viável você aplicar. Né? Hoje em dia, né, essa questão da gestão, e aí fala, né, não sei se vocês conhecem, tem uma que chama A Startup Enxuta, tem um livro que fala sobre isso, né? É exatamente, segue essa pegada da questão da gestão enxuta, dessa questão Uhum. das organizações, elas estão cada vez mais achatadas em termos de tamanho de pessoas, mas ao mesmo tempo, em termos de complexidade de organização, é grande ainda. Né? E assim, há muitas coisas em termos de automatização, né? Não precisa ser uma coisa cara. E é que eu falei que de automatizar, né? Dei um exemplo atrás, né? Eu não estou falando de isso é uma coisa que os professores no Japão frisavam muito pra gente, né? Não precisa ser algo ultra, mega, blast, Você tudo. imagina um robô lá fazendo um monte de coisa tecnológico, né? Enfim. Não, não é isso. A melhoria contínua é você fazer algo simples, né? Para você evitar que um problema aconteça ou alguma falha aconteça. O que não pode acontecer, você tem que evitar ao máximo, né? Que na verdade muitas vezes, às vezes acaba acontecendo, é uma falha, mas o quanto você puder evitar, possivelmente é melhor. Ou Uhum. você motivos que evitem o erro, melhor ainda. É É, isso. eu me lembro de ter lido um livro chamado O Poder do Hábito, é, que falava exemplos também de grandes empresas, né? Em que o novo CEO da empresa, né? Ele pensou que tinha várias questões para resolver, mas que colocou como meta principal a segurança total, que estava tendo muitos acidentes dos empregados na fábrica. E aí ele colocou que para resolver essa situação, a questão, acho que você comentou uma coisa sobre isso, né? De que todo mundo tivesse uma ideia, tinha que passar urgente, assim, tinha que ter uma comunicação muito eficaz entre todas as hierarquias da empresa, e aí todo mundo tivesse ideias, podia ir passando, e era estimulado a fazer isso e não ficar travando cada comunicação no seu setor. Isso aí acabou desenvolvendo todas as áreas da empresa, não só a questão da segurança do trabalhador, como diversas outras, pela questão da melhor transparência e comunicação estimulada entre todas as hierarquias. Acho que você comentou uma coisa que tinha a ver com isso também, no que você mencionou de melhorias, né? Isso também se aplica, então? Sim, com certeza. Você falou a comunicação, né? Você falou exatamente isso. A comunicação é a chave, né? Desde quando você está lidando com a alta gestão ali, que é a presidência, o CEO, né? Todo mundo fala, até, né, o chão de fábrica, até os cargos mais baixos. A questão da comunicação, ela é fundamental. Né? E aí, isso é uma coisa que eu também vi bastante, eu vivenciei aqui no Brasil antes de ir no Japão, por exemplo, a empresa que eu trabalhei, de ter como reuniões de 5 minutos todos os dias antes do início do expediente, que é o Horenso, né? Que deriva de 3 palavras japonesas, no sentido de comunicação, relato e aviso, né? De você passar o que, por exemplo, esse é o momento que os funcionários com o chefe de sessão têm a troca de notícias e também de comunicados que vêm do alto escalão, da alta gerência, da alta direção da empresa e também saber Uhum. interarem o que está acontecendo no setor. Isso é uma coisa que acontece dentro das empresas japonesas ou empresas que têm administração japonesa, né? Também aqui no Brasil, né? Boa parte delas fazem isso. E aí uma vez que você nivelou a conversa, você cria aquela sinergia de você estar sempre, o funcionário na confiança também sempre relatando o que está se passando. E isso, né, por mais que seja um problema, a gente não pode, como é que eu posso dizer para você, você criar, como fala, você fazer
prejudicar uma pessoa porque ela está comunicando um erro. Né? Você tem que agradecer por isso, pelo fato de ela estar comunicando, né? E a gente tem uma... Estimular um ambiente assim é muito difícil, imagino, porque todo mundo está meio com medo, né, de, ixi, não posso falar porque vão achar ruim, né? Então, estimular um ambiente propício para isso, suponho que seja muito desafiante, né? Sim. Por isso que eu falo que quando você está implantando o sistema japonês de produção, ele mexe muito com a cultura da empresa. Porque nós, no lado do Ocidente, né, o Brasil é um país ocidental, né? A gente tem a cultura no sentido de você, como é que eu falo? Você julga o erro negativamente. Na verdade, o erro também, ele é uma oportunidade de melhoria. E muitas pessoas não enxergam isso. E é exatamente isso que os japoneses veem. Se você for ver nas empresas do Japão, é bem isso. É uma oportunidade de melhorar um processo, é uma oportunidade de você melhorar algum produto, né, algum atendimento, algum serviço. Então, esse é a grande pegada da sistemática, porque mexe na cultura, mexe com o comportamento de pessoas, o que não é fácil. Por isso que, quando eu tive o curso lá no Japão, né, os professores foram 2 dias inteiros dedicados a essa questão da liderança. Né? Por quê? Se você não tem uma liderança forte e que transmite, não é respeito pelo medo, isso não pode ser. Né? Você transmite respeito porque você está fazendo no sentido de dar o exemplo e também de você transmitir a confiabilidade para o seu funcionário. Uhum. Né? Olha, eu tenho um tratado com você, de você oferecer esse tal serviço, e ao mesmo tempo também, eu também, essa questão do feedback, né, ela pega muito nisso. Né? Muito... Agora, uma coisinha que eu vou desafiar, digamos assim, no diálogo. Isso, porém, do Kaizen 5S e tal, também para a própria cultura japonesa, para os costumes japoneses, né, nosso Shūkan do Nihon, também é desafiante, né? Também é uma ousadia, também uma revolução para o padrão conservador da cultura japonesa também, né? Eu estava hoje dando uma aula para uma aluna mesmo, em que estava falando, até se comentou anteriormente, sobre a questão de quanto que o idioma interfere também com a cultura e vice-versa, né? De que, peraí, não posso só falar que eu não quero aceitar o convite da pessoa e pronto. Você tem que dar uma enrolada. No Brasil também faz, né? Não sei, te ver, né? Mas no Japão, suponho que na língua japonesa, inclusive, é ainda mais forte o lance de você tomar cuidado para evitar ser muito direto numa negativa de um convite, né? Sumimasen gachoto, né? Dá uma negativa meio mais ou menos, né? Meio enrolada. Claro, também qualquer país do mundo vai ter um pouco desse cuidado, mas no japonês creio que seja mais forte ainda, né? Então, a questão da comunicação, todo mundo sabe, né, que o japonês nunca teve um dom, um talento muito forte para a comunicação muito aberta, né? Então, justamente, uma técnica japonesa está falando para estimular a comunicação. Como é que fica isso? Não é contraditório? É contraditório. Eu entendo o seu ponto de vista, mas olha só que curioso, né? Porque isso é uma coisa que a gente. Você deve ter visto isso no Japão, eu vi muito isso nas plataformas, realmente de os funcionários fazendo, né, aquela questão do gesto, né, com a mão, né, de checar o que estão fazendo, né? E isso é uma forma de você também, eu não sei se você viu, mas qualquer uma pessoa que estiver aqui assistindo agora, se digitar no Google ali, estação de trem, ou digitar em inglês, no Japão, Shinkansen, limpeza Shinkansen no Japão, vai ver que antes dos funcionários começarem o seu dia, tem a reunião com o Kacho, que é o chefe de seção, e ele orienta o que tem que ser feito, o que pode ser melhorado, se teve alguma reclamação ou se teve alguma substituição, né, de pessoas ou nova forma de limpar, que isso também implica. Fora que esses funcionários normalmente têm um treinamento bem rigoroso antes de estarem ali no seu trabalho do dia a dia, né? E assim, realmente, né? A cultura japonesa ela é muito fechada, né? Os japoneses são muito fechados, em geral, em termos de falar, não é extrovertida, né? Cara de pau, assim, que nem eu, brincar um pouco. Mas, assim, em termos, quando você fala de gestão, são muito eficientes na comunicação. Muito. Quando se fala em business,
Hum. Nessa A diferença da comunicação japonesa talvez seja a eficiência no trabalho versus a comunicação de sentimentos, talvez, né? Seja talvez esse o ponto mais delicado. essa separação, isso é uma coisa que é importante destacar. Tem essa separação no sentido, o que é o trabalho, um relacionamento com um colega de trabalho, e no momento no happy hour, né, que tem uma quebra de gelo, mas no dia seguinte no escritório, volta tudo a ser como era antes, né? Todas as hierarquias. O sistema japonês ele é bem hierárquico, né? Ele leva muito essa questão ao pé da letra mesmo, né? Então, isso é uma coisa que também eu acho que contribui muito com a eficiência e eficácia e que justamente com a sistemática que eles mesmos desenvolveram. Uhum, perfeito. Nossa, que excelente. Acho que a gente pode ter uma conversa muito legal nessa por volta de meia hora que a gente teve aqui hoje, nessa sexta-feira, finalzinho de junho de 2023. Conversei hoje com a Gisele Yamauchi, né? Hoje primeira vice-presidente da ABJAICA, Associação de Ex-Bolsistas da JAICA, que é a Associação Internacional de Cooperação do Japão, né? E acho que a gente conseguiu fazer um traçado bem interessante, né? De cruzamentos da cultura japonesa, língua japonesa, a questão internacional de experiências, Brasil, Japão, questão técnica de benefício, né? E a tua formação, um pouquinho também dá para contribuir com o que você viu lá, o que se pode aplicar em outros lugares no Brasil e pelo mundo, e outros setores, né? Acho que foi bem interessante o que a gente pôde contribuir aqui hoje, né? Para todos que têm interesse tanto no assunto de administração, no assunto de cultura japonesa e na Abjaica em si, né? Você gostaria de fechar com alguma outra informação, uma mensagem para fechar esses temas que a gente conversou hoje? Claro. Né, primeiramente, queria só colocar um ponto, né, que eu acabei não terminando de falar um negócio de eu sou mestiça, né? A gente, aqui, pra você ter uma ideia, eu sigo tanto a tradição japonesa, também o lado espanhol e o lado italiano, né? E isso que é o importante. A gente não pode esquecer de onde que a gente veio, né? Quem nós somos, eu acho que isso é o mais importante, né? Em que território que nós estamos inseridos, sobretudo sou brasileira, né? Então, assim, eu acho que essa questão da gente ir buscar o conhecimento, novos conhecimentos, ela é uma tarefa árdua, mas ela é uma tarefa maravilhosa. Por que eu falo isso? Porque o conhecimento, ele ensina também a gente a ser muito humilde, no sentido que a gente, cada vez mais a gente conhece, pelo menos eu tenho essa sensação. Quanto mais eu estudo, menos eu tenho, mais a sensação que eu tenho que eu não sei nada. Mas a pura verdade é bem essa, né? Então, assim, um pouquinho só, um grãozinho de areia. Né? Então, isso é um lado, né, que a gente é importante buscar no mundo que nós vivemos hoje, né, globalizado, e que tudo muda de um dia para o outro, questão de horas. Né? Então, isso eu queria deixar isso, né, bem assim destacado aqui para as pessoas que estão presentes nos assistindo hoje ou que vão assistir depois. Né? Isso é importante para esse mundo hoje. E também essa questão de querer contribuir. Né? Eu falo aqui pela Abjaica, né? Eu falei isso, que a tarefa do bolsista, ele começa quando a bolsa dele termina, ele volta aqui para o Brasil. Mas isso vale, não é somente para quem ganhou bolsa, é para cada área que cada um exerce, né? Para a gente poder contribuir, né, para fazer um mundo melhor, um país melhor, a gente precisa também buscar isso no nosso dia a dia, né? Fala o Ikigai, né, da gente buscar sentir, né, essa questão, né? Isso é um dos pontos que eu queria, né, deixar aqui destacado, né, para a gente tentar cada um, né, fazer um pouquinho a nossa parte. Isso é muito importante. E por fim, eu queria agradecer você mais uma vez, Maurício, pelo convite. Muito obrigada, Domo arigatou gozaimashita, né, pelo convite. E também a todos que estiveram aqui presentes, que estão presentes ou que vão assistir nessa live. Eu queria agradecer mais uma vez e espero ter contribuído um pouquinho com você aqui, né, para alguma coisa, alguma mensagem positiva, né? Eu sou uma economista bem positiva. Massa. É bom, muito legal conhecer
a tua maneira de compartilhar essa experiência e essas sensações, sentimentos, né? Uma mensagem muito legal de conhecer, né? Muito akarui, né? Uma palavra bem bonita japonesa que tanto dá uma metáfora, né, do algo iluminado, brilhante, como também a pessoa que é alegre, assim, né? Que inspira, né? Um brilho, né? Tanto no sentido, né, físico, como no caso das pessoas mais assim, né? De personalidade, né? Isso é bem gostoso. Acho uma palavra bem bonita de conhecer do japonês, né? Então é isso aí. Então, vamos tentar. Conversei com a Erika Tange, depois ela vai tentar passar o nosso vídeo aqui da live para o canal da Abijaica depois. E é isso aí. Ficamos com essa mensagem hoje. E agradeço também a todos pela atenção, especialmente para a nossa convidada de hoje aqui, Gisele Yamauchi. E é isso aí. Até a próxima. Até, muito obrigada. Boa noite. Bye, bye. Mata Kondo.